Sejam bem-vindos e bem-vindas ao primeiro workshop do Planejando o Casamento de A a Z. Meu nome é Tainá Zanotti e eu sou psicóloga. Trabalhei por mais de 10 anos em grandes empresas na área de recursos humanos, de gestão, com metas, resultados e sempre gostei de lidar com pessoas. Outra paixão é o meu ateliê, que o ateliê da Tatá existe há mais de 10 anos. Já trabalhei com noivado, casamento, maternidade, etc. Mas depois que eu me casei, como vocês podem ver aqui atrás, eu descobri a minha paixão pelo casamento. E vocês vão entender o porquê, né? Principalmente quem tá noiva, ou vai ficar noiva, ou já passou por isso, sabe que pode ser uma jornada um pouco solitária. Porque as pessoas não querem falar muito sobre o seu casamento. Seu casamento ele é importante para você e para o seu noivo ou para sua noiva. Isso é a primeira lição. Quando a gente aprende isso, gente, o nível de ansiedade vai lá embaixo. E não que as pessoas não queiram, elas não se importem, tá? Não é isso. Mas é porque elas não estão vivendo esse planejamento no dia a dia, unha a unha, detalhe a detalhe, como vocês estão vivendo. Então, eu aprendi isso porque eu tinha madrinhas no trabalho que eu estava e eu via que às vezes eu enchia o saco delas, gente, com todo o amor assim no coração, elas se esforçavam para falar de casamento comigo. E daí veio a minha ideia, nesse ano, de estar ao lado das noivas, planejando o casamento, ajudando nesse planejamento. Eu não sou cerimonialista, mas é para conversar sobre o casamento e fazer com que o casamento tenha um propósito para o casal, seja a cara do casal e proporcionar uma experiência nessa jornada que seja incrível, para quando chegar no dia, esteja tudo como você sonhou. Quando eu olho para esse quadro aqui atrás, estava tudo como eu sonhei. E não pense você que a adversidade só acontece agora na época de crise, não. Eu tive muitos percalços no meio do caminho que eu vou contar para vocês ao longo da semana, como eu já contei em alguns IGTVs aqui no meu Instagram, que é o @atelier.da.tatá, para quem quiser olhar. Então, várias coisas foram acontecendo e a gente vai amadurecendo. Vou passar essa experiência para vocês, até para vocês não passarem, pelo menos se der para evitar, melhor ainda. Mas eu sempre tive essa participação e esse gosto pelos casamentos das minhas amigas, das minhas alunas e pelo meu casamento. Por isso que eu decidi seguir nesse caminho. E eu espero que vocês gostem, porque o conteúdo foi preparado com muito carinho. Eu comecei a fazer lives, comecei a trazer esse assunto do casamento com propósito. E aí me perguntaram, existe casamento sem propósito? Gente, hoje em dia a gente vê tanto divórcio, tanta gente que tá se separando, que eu vou te dizer, sim, existe um casamento com propósito. Por que você resolveu se casar? Que é justamente o tema de hoje, tá? Então, como é que vai funcionar? De hoje até o dia 17, em dias intercalados, a gente tem assuntos para conversar, tá? E aí, no dia 17, eu vou abrir, ainda vou mandar a plataforma para vocês, mas um grupo para a gente poder conversar, tirar dúvidas e vocês poderem se conhecer, porque às vezes uma tá passando pelo mesmo momento que a outra também, ou a dúvida de uma e a dúvida de outra, eu vou poder ajudar todo mundo junto, tá? O que eu sugiro? Papel e caneta na mão. Por quê? Ao longo desses dias, a gente vai começar a construir, na verdade, essa jornada. E a gente vai começar lá pelo início, de quando vocês se conheceram. Então, eu fiz isso no meu casamento, aliás, eu faço isso até hoje, tá? De marcar o que aconteceu de importante, o que foi legal pra mim e pro meu marido, os dias que a gente teve. E o mais legal foi que a gente se conheceu em 12 de outubro de 2017. E a gente se casou dia 31 de outubro de 2018, no civil, e no religioso 22/6/2019. E aí eu fiz pra ele algumas outras datas também, tá? Que eram importantes pra gente. Eu fiz um bilhetinho e coloquei na carteira dele. E aí eu fui abrir a carteira dele outro dia por algum motivo e ele escreveu a data do nosso casamento no religioso da festa mesmo. Cara, é que foi muito legal. Então essa intimidade, esse prazer é uma coisa que a gente tem que todo dia reforçar, gente. O relacionamento ele é feito por carinho, por amor, por reciprocidade. Então, se às vezes a gente tá exigindo muito do nosso noivo, noiva, namorado, namorada,
isso pode não dar certo lá na frente, porque a todo momento a gente também tem que se reinventar, porque as pessoas mudam, né? E a gente tem que se adaptar a essas mudanças e, de preferência, mudar junto. Essa história de que os opostos se atraem é legal? É. Mas quando você tem uma intimidade, tem afinidade, é muito gostoso, tá? Então, por isso que eu sugiro que vocês peguem papel e caneta para começar a anotar algumas coisas que eu vou falar ao longo dessa semana e pra gente tirar as dúvidas no último dia, tá bom? Então, só para reforçar, eu não sou cerimonialista, eu sou mentora e idealizadora do casamento de A a Z, com uma metodologia inovadora que vocês não vão ver por aí, que eu passei pelo meu casamento e pelas adversidades, etc, e tive o dia como eu sempre quis. Então, eu acho que ninguém melhor do que eu, com essa minha experiência, para falar com tanta propriedade desse assunto, já que é um tema, às vezes, um pouco delicado, ok? Então, a gente vai falar hoje sobre o porquê casar, qual o motivo de querer ser feliz para sempre ao lado do seu noivo ou da sua noiva e qual o propósito do casamento de vocês. Bom, começando por esse tema, aí eu vou falar de novo, né? O casamento com propósito. Por quê? Eu tô falando de um casamento que pode ser duas pessoas resolverem morar juntas e aí vão oficializar a união como uma união estável, como um casamento no civil, ou vão simplesmente morar juntas ou vão fazer a festa. Esse processo, todos eles envolvem você estar junto com a pessoa. Então, por que estar junto com ele ou com ela, tá? Eu gosto muito, quando às vezes eu tô um pouco chateada, etc., faço duas coisas que eu gostaria que vocês fizessem também. E aí vocês comecem a anotar, tá? E se vocês puderem compartilhar depois comigo, eu vou adorar. Que é, eu fecho meus olhos e eu lembro do que eu senti quando eu conheci o meu marido. Gente, eu tinha 30 anos, ia fazer 30 anos, e eu namorava. E aí eu decidi que eu não queria, enfim, estar junto com uma pessoa que eu não me via pro resto da vida, né? Eu acho que a gente começa por aí. E eu conheci o Thiago, meu marido, quando eu tinha 32 anos. E no dia que a gente se conheceu, foi na praia, com um pôr do sol maravilhoso. A gente ficou o dia inteiro, de 9 da manhã às 7 da noite, porque nenhum dos dois queria ir embora. Foi assim, um encontro de almas, foi muito legal. E a gente tem essa cumplicidade até hoje. E como que a gente faz isso? Lembrando que a gente casou com um propósito de realmente querer ficar juntos, de celebrar nossa união com os nossos amigos, com os nossos familiares. A gente já morava junto, então é claro que tem aquelas briguinhas normais de dia a dia, mas a gente sempre preza pelo amor, pelo carinho, pela reciprocidade. Então, ele é mais introspectivo, eu sou mais extrovertida, mas a gente se complementa. Ele olha mais a parte financeira da casa, eu olho mais a parte feliz da casa, que eu falo pra ele que é viajar, que eu descobri também que eu adoro viajar com ele, né? E enfim, eu lembro desse momento. Então, primeira coisa, lembrem do encontro de vocês e anotem isso, o que ficou gravado. Ele tava com uma blusa da Marvel, eu tava com uma saída de praia verde, eu lembro que a gente comeu na areia da praia, que era uma carne seca com batata frita, ele bebeu cerveja, eu voltei dirigindo o carro. Esses detalhes são tão gostosos da gente lembrar e eles ficam. São memórias que você vai construindo ao longo do relacionamento, tá? Então, fica aí o primeiro exercício. O outro é, qual foi a primeira foto que vocês tiraram? Vocês conseguem lembrar? Vocês têm essa foto? Vamos compartilhar se vocês puderem, porque assim, quando eu olho pra minha primeira foto com ele, me traz tanto carinho. Às vezes, como eu disse, né, eu tô meio chateada e eu olho, me traz tanto carinho e eu amo a foto, sabe? Porque me lembra daquele dia que a gente se conectou. Então você pode ter tido um começo um pouco atribulado e etc, mas tem aquele momento que vocês dois chegaram e falaram, não, nós somos feitos um pro outro. Então que momento foi esse? E relembrar essa jornada, porque, de novo, o planejamento do casamento é uma jornada, mas vocês já viveram uma jornada antes. Então, todos esses momentos, eles são importantes para vocês sempre se lembrarem que o carinho, o respeito, o amor, a reciprocidade, isso, né, é o que faz um relacionamento ser duradouro e dar certo. E aí, por consequência, vocês acabam crescendo juntos. Isso que é muito legal. Então, falando um pouquinho até da minha experiência,
Eu falei que eu amo arte, depois do meu casamento eu resolvi trabalhar com isso. Passei por um período muito difícil, inclusive de depressão, que meu marido não conseguia entender, etc. E eu falei pra ele que eu não queria voltar pro mercado de trabalho tradicional, que eu queria ser mentora de casamento, ajudar as noivas a passarem por isso. E ele me apoiou, gente, do começo até agora, sabe? A gente não tem essa riqueza nem nada, né? Muito dinheiro, mas ele conseguiu um novo trabalho que dá para sustentar e para sustentar aí, né, a nossa casa, sustentar o ateliê, essa mentoria, porque quando a gente está no começo é difícil, mas é o meu sonho. Então ele abraçou o meu sonho junto comigo. Então, que sonho que você tem que o seu parceiro ou sua parceira eles estão compartilhando com você, que estão te ajudando, né? Isso é muito importante. Ou que sonho que você tem? Você já conversou sobre isso? Porque a partir do momento que vocês passam a morar juntos, existe briga por causa de louça, né? Por exemplo, ou você não estendeu a roupa. Mas a gente tem que resgatar sempre esse momento do, sei lá, fazer uma coisa diferente, ficar a sós, ver um filme se vocês gostam, ou ver o pôr do sol. Tem aquela coisa que a gente gosta e que a gente compartilha desse sentimento, então é sempre bom resgatar, tá? Então esse propósito, ele tem que existir durante toda essa jornada do planejamento do casamento, para ser uma experiência maravilhosa. Porque acaba sendo um pouquinho estressante, sim. Às vezes as coisas fogem do controle, mas quando a gente tem esse apoio, esse pé no chão, segue um planejamento, no final dá certo. Podem acreditar que dá certo, dá muito certo. Então, enfim, o momento que vocês se conheceram, a primeira foto. Outra coisa, o que vocês gostam? O que é comum para vocês dois? Eu e meu marido, por exemplo, a gente gosta de ficar em casa, a gente gosta de assistir um filme, a gente gosta de viajar de carro. E do que vocês divergem? Ele, por exemplo, a gente discute muito por política, etc. Eu sou mais religiosa, ele é um pouco menos. Eu ainda gosto mais de ficar em casa do que ele até. E aí, às vezes, a gente tem uma divergência financeira de opinião, porque eu quero isso e ele me traz mais pra realidade. Mas sempre conversando, a gente consegue se resolver. Então, são pontos também importantes para você colocar e conversar, tá? Outra coisa é o que significa o casamento para vocês. Eu casei no civil, como eu disse, dia 31/10/2018. E eu queria ter casado dia 1º de outubro, que é o meu aniversário, porque os meus avós casaram no dia do aniversário do meu avô e só se separaram depois que ele faleceu, né? Enfim, minha avó ainda é viva, meu avô faleceu. Mais de 60 anos. E era no aniversário dele. Então, eu queria isso também. Enfim, não deu certo essa primeira parte. Ok, vida que segue, casei dentro do meu mês. Dia das Bruxas, mas casei dentro do meu mês. E eu queria casar, né? O porquê que eu queria casar? A gente já tava morando juntos, né? A gente já morava juntos. A gente se casou no civil. E eu queria a festa de casamento. E foi muito engraçada essa história, porque a gente ia fazer um churrascão. Um churrascão que tinha tudo a ver com nós dois. E ia ser uma coisa simples, na cobertura dos meus pais, do prédio lá e tal, não sei o quê. Aí eu fui provar o vestido de noiva, gente. Quando eu provei o vestido de noiva, eu cheguei em casa, olhei pra ele e falei, então, eu quero uma festa. E aí a gente não tinha reserva financeira, os pais não iam ajudar, a gente não tinha o que fazer, mas a gente falou, vamos, vai dar certo. Ele entendeu o meu sonho, porque eu falei, depois que eu te conheci, eu resolvi casar. Eu vi que você é a pessoa que eu queria ter, que eu quero, né, ter do meu lado pro resto da vida. Então isso foi muito importante para mim. Eu falei, e eu quero entrar na igreja, porque eu sou católica, então era um motivo meu também. Que eu sempre frequentei no Espírito Santo, apesar de morar no Rio de Janeiro. Nós dois somos capixabas, nos conhecemos no Rio de Janeiro e nos casamos no Espírito Santo, em Vila Velha do Espírito Santo. Então a igreja foi que eu sempre fui desde os meus 7 anos de idade. E ele entendeu e ele comprou esse sonho junto comigo. E aí vieram adversidades inúmeras. Eu tive que fazer uma cirurgia no meio do caminho e ele estava do meu lado, então a gente não ia ter lua de mel. Aí a gente conseguiu ter lua de mel, mas tudo muito planejado, tudo seguindo muito essa metodologia que eu falei pra vocês que eu criei. Então, por mais que vocês já sejam casados no papel ou morem juntos, né, casados no civil,
Faz uma diferença depois que você tem uma festa no religioso ou numa cerimônia. E assim, gente, é uma vibração positiva, é muito gostoso mesmo. Então, se você tá planejando seu casamento, o dia vai ser maravilhoso. Se você planejar, aceitar que você não tá no controle de tudo, mas que você pode ter o casamento que é a cara de vocês. E eu vou sempre puxar para essa realidade. O casamento tem que ter a cara de vocês, tá? Então, não deixa alguém viver o sonho por vocês. Vivam vocês o sonho. Porque, né, se tudo der certo, vai ser para sempre. E aí começa o felizes para sempre. Por que vocês resolveram casar e o que significa o casamento para vocês? Isso é bom estar alinhado desde o começo, porque vai fazer diferença na hora do planejamento, tá? Geralmente o noivo não se envolve tanto. Eu, por exemplo, com o Thiago, com meu marido, ele se envolveu em todas as partes. Ele ficou muito preocupado com a parte do dinheiro. Quando ele viu que eu sabia negociar, que eu tinha meu planejamento, etc., ele ficou mais tranquilo. Mas o que é importante nesse sentido, gente? Que na hora que vocês param pra analisar tudo, né? Represente o casal. Então, por exemplo, eu troquei a minha identidade visual, eu troquei o estilo, eu troquei tudo e ele do meu lado me apoiando. Ele participou na escolha do vestido, tudo que eu fazia, ele acompanhava, tá? Eu sempre pedi a opinião dele em tudo, então é importante você envolver o seu noivo. Ou sua noiva, né? Quando um tá mais envolvido e o outro não quer se envolver tanto, veja os momentos que ele ou ela quer se envolver. Isso já evita um desgaste enorme. Então, por exemplo, eu fiz uma mentoria, eu fiz um curso de noivas para saber como planejar meu casamento. Porque tem muita informação na internet, gente, mas vocês têm que ter cuidado com o que vocês estão vendo, porque senão vocês casam por exemplo, você escolhe uma paleta de cor que é porque suas madrinhas querem. Ou então você vai casar no lugar tal porque a sua mãe disse que aquilo tem que ser lá. Ou então você vai seguir uma tendência de agora que não é o seu estilo. Então, é uma jornada de autoconhecimento também. E é uma jornada em que você fica mais próximo do seu noivo ou da sua noiva. Isso com certeza. Mas saber respeitar o momento que você envolve mais ou envolve menos é fundamental, tá? Eu passei, por exemplo, por momentos em que minha sogra, minha mãe, minha irmã criticaram meu vestido, não sei o quê, mas eu mantive porque foi o que eu gostei e ele gostou. Aí você vai falar, ele viu seu vestido? Eu falei, aí eu deixo pra contar isso depois, tá? Mas sim, mas não os ajustes. Mas depois eu conto um pouquinho como organizar essa parte também. E qual estilo. Então, se vocês já notaram aí, quando vocês se conheceram, o que você sentiu, resgata a primeira foto, se der compartilha, eu vou adorar saber da história de vocês, né? E mantenha esse caderno que é a história de nós dois, que eu chamo o meu caderninho. Porque às vezes eu viro pra ele e falo, você lembra que é de tal dia? Ou então é o dia tal que aconteceu alguma coisa que eu falo, vou lá, dou um beijo nele e ele fala, o que houve? Eu falo, porque há um ano aconteceu tal coisa. Sabe? Qual foi o primeiro filme que vocês viram juntos? A primeira vez que vocês foram ao cinema? As primeiras vezes. Vamos tentar resgatar isso. E quantas vezes você repetiu essa primeira vez que foi agradável pra vocês? Porque às vezes a gente vai e depois a gente cai na mesmice e esquece dessas coisas. Então, esse é o propósito. Por isso que eu falo de casamento com propósito. Né? A gente saber por que a gente está fazendo aquilo e resgatar essas memórias afetivas, gente. Que isso é o mais gostoso que tem. E aí eu falo que um casamento ele tem tudo para dar certo quando duas coisas acontecem. A primeira é quando o silêncio não incomoda. Você já esteve no mesmo ambiente com a pessoa e de repente você tá num silêncio, sei lá, que aquilo começa a te dar um nervoso e etc. Gente, quando o silêncio incomoda, é o primeiro indício que tem alguma coisa errada. Eu e o Thiago, a gente fica aqui em casa, às vezes eu trabalhando, como eu disse, né, ele tá me apoiando, tô fazendo curso pra caramba, tô fazendo um monte de coisa, e ele trabalhando no lado dele, e o silêncio não incomoda a gente. Às vezes, quando um tem alguma coisa pra falar com o outro, chama e tudo mais, mas é tudo muito natural, sabe? As coisas são naturais. E aí fica muito gostoso o relacionamento. E a segunda coisa é quando você viaja junto. Que é aí que você sabe como é que a pessoa é de verdade. Então, viajar junto, gente, é uma experiência que, assim, de novo, você tem um planejamento pra viagem,
Para onde que a gente vai? Para praia, para o frio, para montanha e etc. Você também começa a conhecer mais do seu noivo ou da sua noiva, tá? Então isso é fundamental. Por exemplo, eu amo praia, apesar da minha cor como eu tô agora, eu amo praia e o Thiago não gosta muito de sol porque ele fica muito queimado. Aí a gente se conheceu na praia, porque ele sabia que eu gostava. E, gente, pasme, eu manchei ele inteiro de protetor solar porque, com a mão assim, sabe? Que eu passei tudo errado. E o bicho ficou igual um camarão. Mas é muito legal. E é uma coisa que às vezes a gente lembra. Toda vez que a gente vai à praia, alguma coisa assim, eu falo, ó, vou tentar passar da melhor forma possível pra você não ficar todo marcado. Então isso é gostoso, sabe? A nossa primeira viagem juntos, quando a gente fez 1 ano, a gente viajou também. Enfim, a gente faz o que a gente gosta, sabe? Nenhum dos dois é forte pra bebida, então às vezes a gente toma uma taça de vinho. Muito gostoso, gente. Vendo o programa, vendo alguma coisa. Enfim, até o vestido ideal, acho que quem assiste, ele assiste comigo pra vocês terem noção, que eu vejo até hoje. E aí vem um maior exemplo também, né? Quem assiste esse programa vê que às vezes os apresentadores, eles têm que intervir pra noiva ter aquilo que ela quer, porque o dia vai ser dela. Então cuidado pra não viver o sonho de alguém, tá? Tenha isso em mente, porque que você vai casar e resgata as memórias do que você mais gosta, porque assim você vai chegar muito mais fácil no estilo do seu casamento, que é o nosso próximo encontro, tá? E mesmo que vocês vão, a gente vai só se casar no civil, porque a gente já mora junto, dá pra você fazer uma comemoração. É diferente, é uma energia muito boa, vai exigir o mesmo planejamento, talvez um pouco menor, mas é legal você ter esse momento de união. E para festa, não importa se você está fazendo uma festa para 100, 200, 300 pessoas, exige o mesmo planejamento. E como seria, o que você acha de começar o casamento, não tenho reserva, terminar sem dívida e ter o casamento dos sonhos? Gente, porque foi isso que aconteceu comigo. Mas antes, como eu falei pra vocês, eu tinha certeza que eu queria casar com o Thiago. E por todos esses motivos. Então por isso que é legal anotar pra você poder reviver isso. Hoje eu tava no salão e uma moça virou e falou bem assim, ela entrou cheia de sacola e ela falou assim, agora eu posso comprar, porque eu adoro comprar. Porque antes eu comprava, meu marido ficava olhando, agora eu me separei, eu tô comprando. Gente, se eu gosto de comprar, né, enfim, se eu tenho algum hábito que seja prejudicial para o casal, a gente resolve numa conversa. Mas eu não poder fazer algo é meio complicado. Então, as coisas que incomodam, por exemplo, eu sou meio bagunceira em alguns momentos. E eu sei que isso incomoda meu marido. Eu chamei uma organizer para vir me ajudar a organizar as coisas do ateliê, que é bastante coisa, que eu ainda faço bastante artesanato, né? Principalmente para as noivinhas, enfim. Tem algumas que viram mamães depois e a gente não perde o contato. Então isso que é o mais legal da mentoria também, é você ter uma pessoa para falar 24 horas com você sobre o seu casamento, respeitar o seu estilo, fazer caber o orçamento e você ter tudo no final e ainda continuar esse contato depois, gente, é uma delícia. Eu tenho esse contato com quem fez a mentoria comigo, né, quem foi minha mentora, que é a Carol Serini. Então, eu tenho esse contato ainda, ela virou mãe agora, eu tô tentando engravidar, é muito legal, tá? Mas isso, lógico, né, já passei aí pela jornada, por isso que eu posso falar pra vocês com tanta propriedade. E aí, quando eu vi também que a moça tava falando sobre isso, eu comecei a pensar, eu não tenho isso aqui. Porque quando uma coisa incomoda, a gente realmente conversa. Então, gente, dialoguem. Isso é fundamental. Isso é uma coisa que vocês vão levar pra vida. Querem fazer o casamento? Resolveram fazer o casamento? Resgata essa memória. Escreve no caderninho. Compartilha com ele ou com ela. E aí, no próximo encontro, a gente vai começar a falar sobre como planejar o casamento. Quem tiver dúvida pode me chamar no individual, quem quiser compartilhar pode me chamar no individual. Eu vou continuar produzindo conteúdo porque, como eu falei, é a minha paixão. Eu sou apaixonada por esse universo e o mais legal, assim, que eu proponho mesmo é esse autoconhecimento de vocês dois. E é uma jornada também de autoconhecimento quando você vai morar junto ou começa a planejar o casamento, que é para dar certo, que é para que vocês consigam realmente fazer
o felizes para sempre acontecer. Não que todos os momentos sejam legais ou que sejam felizes. A gente também tem um terceiro ponto aí, que é quando tá no perrengue, que a gente sabe quem tá do nosso lado ou não. Então, isso também é muito importante da gente avaliar, tá? Então, fica hoje, né, como nosso primeiro dia, esse recado para vocês. Então, eu vou recapitular só pra gente poder pegar o gancho pra hoje é que dia, gente? Hoje é quarta, pra sexta-feira. Me confundi no tempo. Mas para o próximo encontro a gente poder falar sobre o planejamento do casamento. Então, caderno e papel, caderno e caneta na mão. Quando vocês se conheceram, como foi, que momento vocês perceberam que vocês foram feitos um para o outro, se você tem a primeira foto, quais as lembranças que vocês têm, o que vocês têm em comum, o que vocês têm de diferente e o que vocês planejam, quais são os sonhos de vocês. Compartilhem isso, porque isso faz a maior diferença também, gente, você compartilhar os sonhos. Quando ele me conheceu, ele já sabia do ateliê e sabia que era minha paixão. Então, isso nunca foi escondido. E ele sempre foi do tipo, não, eu não quero nada muito ambicioso, eu quero aqui, né, o meu dinheirinho e etc. E assim a gente vai levando a nossa vida. E é uma vida muito gostosa, porque todo dia a gente dorme e acorda juntos, né? E todo dia tem um bom dia, todo dia tem um beijo, bom trabalho, todo dia tem uma mensagem e toda noite quando ele chega tem um beijo e como é que foi o seu dia e a gente troca as informações, etc. E ele torcendo pelo meu sucesso e eu torcendo pelo dele. Então, isso é o que eu chamo do casamento com propósito. Deu pra entender? Ficou claro? Depois vocês dizem pra mim o que vocês acharam, se vocês têm dúvida. Como eu disse, eu tô aqui pra tirar essas dúvidas. Acho que deu pra ver, né, o brilho nos meus olhos quando eu falo de casamento. E juro, é fundamental começar por esse início mesmo. Isso vai ditar depois como vai ser todo o planejamento, tá bom? Bom, muito obrigada. A gente se vê daqui a 2 dias, na sexta-feira. E eu vou deixar o grupo aberto agora, meia horinha. Se alguém quiser depois... Na verdade, eu vou deixar aberto até 10 horas, tá? E depois eu fecho de novo. Se alguém quiser fazer algum comentário ou, enfim, mandar foto ou dizer se gostou ou não e qual a expectativa para o próximo encontro também. Anotem as dúvidas, não deixem de anotar as dúvidas, porque no último encontro que eu vou responder todas elas, tá bom? Um beijo e até a próxima!